Olá pessoas, aqui é a Amanda desse canal Entre as Páginas. Bom, hoje eu vim trazer pra vocês todas as minhas leituras de agosto. Eu li bastante em agosto, eu fiquei bem feliz. Até que cheguei em certo ponto que eu empaquei e não consegui mais ler. Mas eu li bastante coisa, então eu tô satisfeita. A primeira leitura que eu finalizei, então, em agosto foi São Bernardo, do Graciliano Ramos. E eu gostei bastante desse livro, falei mais sobre ele na resenha, então eu não vou me prolongar muito aqui pro vídeo não ficar muito extenso. É uma leitura obrigatória da URGS, né, que é o meu projeto que eu trago sempre. E eu gostei bastante, por mais que se eu não precisasse dele pro vestibular, eu gostaria de ter lido ele mesmo assim, sabe? Tipo, é um livro muito bom. O segundo livro que eu li foi o Desabafos de Quarentena, do Caian Gomes de Oliveira, que eu sigo ele no Instagram e ele me chamou, falou que se eu pudesse ler o livro dele e tudo mais. E é um livro de poemas e eu gostei muito, 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 muito desse livro, sério. Assim, ó, ele é fantástico, sabe? Ele traz poemas que te fazem pensar em relação à pandemia mesmo, sabe? Esse momento que nós estamos tendo agora, no meio desse furdunço todo, né? E eu gostei bastante, tem poemas muito tocantes, de verdade. Tem um poema Ânsia que eu amei. Assim, amei demais, demais, demais. E tem vários outros que são, assim, fabulosos mesmo, sabe? Eu não vou trazer ele em um vídeo específico, eu acho, porque é um livro de poema, sabe? Assim como vários outros que eu tenho. Mas é um livro muito bom, eu recomendo que vocês leiam. Ele é R$2 só na Amazon, eu vou deixar o link de todos os livros pra adquirirem aqui embaixo, tá? Então, é um livro que eu recomendo bastante pra quem gosta de poemas, é fantástico. O terceiro livro que eu li em agosto foi Americana, da Chimamanda, que eu li no Kindle também. E, gente, pelo amor de Deus, né, eu já falei sobre esse livro aqui no canal. E, meu Deus, eu adorei muito esse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele por uma questão pessoal mesmo, mas a abordagem dele de temas super importantes sobre temas sociais, de classe, raça, é fantástico, assim, ó. Maravilhoso, sem palavras. Eu tirei uma estrela por causa do enredo da história que não falava sobre isso, sabe? Um enredo mais romântico mesmo. E aí eu fiquei meio, sabe? Um clichê demais, eu achei, no meu ponto de vista. Aí perdeu essa estrelinha por causa disso, mas completamente, assim, individual da mensagem que a autora tenta trazer mesmo, sabe? Depois de Americana, eu terminei Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que, gente do céu, que livro é este? Sério, eu aprendi muito com esse livro, eu quero reler ele, porque, assim, ó, tem muita coisa pra aprender nesse livro aqui, sabe? Eu grifei várias coisas nele, mas eu ainda quero ler ele de novo, porque tem muita coisa que eu ainda posso aprender aqui dentro, que é uma leitura meio densa, tá? Porque traz assuntos muito importantes sobre o feminismo, sobre como, por mais que nós mulheres brancas soframos com o feminismo, com o machismo, perdão, as mulheres negras sofrem muito mais, porque se soma ao machismo a questão do racismo, sabe? E aí mostra toda a questão de luta das mulheres negras e brancas, e como, em certo momento, houve uma discriminação das mulheres brancas muito forte em relação às mulheres negras, sabe? E eu achei bem chocante, assim, lendo tudo, de como a população negra meio que se apoiou na causa da escravista e depois meio que deixou de escanteio toda a população negra, sabe? Tipo, lutando apenas pelos valores das mulheres brancas. Isso me deixou um tanto indignada por saber que rolou assim, sabe? Tudo isso. Então, eu aprendi muito, muito, muito com esse livro. Eu dei 5 estrelas e favoritei. E eu quero sim ler ele de novo pra aprender mais ainda, porque é uma leitura com tantos ensinamentos que não tem como tu absorver tudo lendo apenas uma vez, sabe? Então, eu amei muito, muito, muito esse livro. O próximo livro que eu li foi No Mundo da Luna, da Carina Risse, que, gente do céu, ai, eu amei esse livro demais. Ele tá no projeto de leitura encalhada, né? Que eu comecei aqui, vou deixar o vídeo aqui embaixo. E foi o primeiro do projeto, assim, que caiu pra eu ler. E eu já fiquei meio assustadinha porque ele era grande, né? E eu fiquei tipo assim, bah, já caiu um livro maior
num projeto de desencalhar livro, não vou conseguir, já fiquei, né? Mas fui, li ele em um dia e pouco. Gente, sério, esse livro aqui é tão leve, tão maravilhoso, tão tudo, que eu gravei vídeo já sobre ele, então eu não vou me prolongar também. Mas assim, ó, maravilhoso, amei demais, demais, demais no Mundo da Luna. E aí, se vocês quiserem saber mais dele, vai ter vídeo aqui também. Depois de No Mundo da Luna, eu li Aquilo que Eu Nunca Falei, da Milena Farias, tá? Que eu li no Kindle, só que eu não sei porquê. Esse livro trava o meu Kindle, eu não consigo mostrar a capa dele. O meu Kindle ficou todo louco toda vez que eu tento abrir esse livro pra mostrar a capa. Depois que eu, tipo, concluí a leitura, eu não consigo voltar ao início do livro, sabe? Mas, enfim, é um livro de poemas também. É de uma autora gaúcha, tá? Uma conterrânea. E eu gostei dele, mas eu achei que pro final, assim, do meio pro final, ele ficou muito repetitivo. Tanto que tinha frases mais ou menos iguais e coisa assim. Então eu comecei a achar ele uma leitura um pouco cansativa, mesmo que seja poema, sabe? Mas eu gostei bastante do início, principalmente, assim, grifei vários, assim, teve poemas que eu salvei por completo. Mas depois eu comecei a ficar meio enjoadinha dele, porque eu comecei a achar a temática um pouco repetitiva e algumas frases também, porque era sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, então, não me agradou muito, eu dei 3 estrelas, mas eu gostei. Depois, gente, eu baixei no Kindle um livro que, tipo, sem pretensão nenhuma, que na verdade nem é um livro, assim, muito grande, que é O Amanhã Não Está à Venda, esse aqui, que é do Ailton Krenak. E ele tem 25 páginas só, é tipo um discurso, assim mesmo, super essencial, assim, super necessário, tipo, sobre de tudo que tá acontecendo no mundo e meio que, tipo, como se fosse uma resposta da natureza por tudo que os seres humanos fazem, sabe? Tipo, muito bom. Eu recomendo, assim, que todo mundo leia ele, tipo, de verdade, tá? Ele é super baratinho no Kindle, eu vou deixar também aqui embaixo o link dele. E leiam, porque é uma coisa que vai fazer vocês pensarem bastante. Como ele é curtinho, vocês vão sentar e vão ler ele todo. E vocês vão poder refletir sobre isso, porque é muito necessário, sabe? Esse texto é muito necessário, de verdade. Eu amei. Depois de que eu li este livro, na verdade, eu li ele enquanto eu estava lendo esse tenebroso já, tá? Que é Ame Suas Curvas, do Dr. Pierre Ducan. E eu odiei esse livro com todas as minhas forças. Eu vou falar mal dele aqui, porque eu não pretendo nunca mais ter que pegar esse livro na minha mão, porque eu vou botar ele pra reciclagem, eu não vou nem doar, porque, assim, ó, ler isso aqui é um absurdo, tá? Ler esse livro aqui é o caos, ok? O que esse livro aqui traz? Ele traz, tipo, quando eu li assim, Ame Suas Curvas, eu comprei pensando que ele falaria sobre autoaceitação, né? Sobre aceitar o próprio corpo e tudo mais. E todo mundo que via ele, quando eu postava nos stories que eu tava lendo, pensou a mesma coisa. Várias pessoas pensaram em comprar porque eu estava lendo, porque acharam que era nessa temática, né? Que eu adoro. Só que, não, gente, sério. Esse livro aqui é horrível. Ele fala sobre como as curvas padrão mesmo das mulheres, tipo essa daqui da capinha, tá? São necessárias pra procriação. Tá? Que ele fala literalmente que mulheres que têm o quadril mais largo são melhores para parir, e que mulheres nesse padrão aqui são mulheres que atraem os homens, que mulheres que têm esse padrão que vão conseguir procriar mais, que vão, sabe? Como se o corpo da mulher fosse totalmente dependente do homem e como se ele existisse apenas para satisfazer os desejos sexuais dos homens. Vocês têm noção de quão absurdo que é tu ter que ler uma coisa dessa? É ridículo. Eu odiei esse livro, assim, com tanta força que eu dei 1 estrela, porque tinha que avaliar com alguma estrela, né? Porque se eu pudesse dar 0, eu tinha dado 0 estrelas de tão tenebroso que é isso daqui. Tem uma parte que eu tô tentando achar pra vocês, que eu achei ridícula. Tipo, pelo amor de Deus. Que fala sobre aqui. Acho que é esse aqui. Que ele fala que o feminismo veio pra destruir as mulheres. Vocês têm noção disso? Que ele fala que o feminismo veio pra destruir as mulheres, que essa coisa de cada uma se amar do jeito que ela achar melhor é ruim, que o jeito certo de se amar é nesse padrão aqui que agrada os homens, porque assim a mulher vai conseguir procriar. E que o feminismo, na verdade, quer igualar literalmente as mulheres aos homens, que
A cultura da magreza veio por conta do feminismo, porque homens são mais retos, né? Tipo, não tem seios e tal. E é isso que as mulheres querem se transformar em homens literalmente. Você tem noção do absurdo que é isso? É nojento, esse livro aqui é nojento. Eu li ele com raiva. Olha essa outra parte aqui, ó, sobre os cabelos, tá? Eles são classicamente longos nas mulheres e curtos nos homens. Foram sistematicamente selecionadas modas que inverteram essa tendência natural. Bastou a aura mítica dos Beatles para que uma juventude contestadora e sadia deixasse crescer os cabelos. Como se os Beatles tivessem feito um absurdo de usar o cabelo longo e isso destruiu a masculinidade dos homens, entendeu? Como se um homem ter cabelo comprido Vocês entendem o problema, a problematização disso? E aí diz, foi a moda dos beatniks e dos hippies, que no caso dos homens terem cabelo longo, né? Hoje esse lugar foi ocupado pelas faixas na cabeça, os brincos e os piercings, como se os homens não pudessem usar nada disso, tá? Eles fossem exclusivamente das mulheres. Quanto às mulheres, tudo começou com os cabelos curtos da Jane Seberg, que eu não sei quem é, tá? No meu caso. Que podia fazer todas as variações, pois tinha um maravilhoso rosto. Desde então, o comprimento dos cabelos femininos varia, mas não retorna mais às cabeleiras das freiras. Ok, então, segundo ele, todas as mulheres têm que ter cabelo longo igual de freiras, e porque isso é o certo. Como se na antiguidade os homens não usassem cabelos longos, porque não tinha como cortar. E ele fala também que é um absurdo as mulheres usarem calças, sabe? Que não pode, porque as calças deformam as curvas das mulheres. E que elas têm que usarem sapatos de salto alto, porque o sapato de salto alto favorece as curvas, tá? Usar sapato de baixo é coisa de homem. E homem que usa aqueles sapatos sociais que tem um saltinho, não pode também, tá? Não pode, é errado. Não, sério, gente, vocês não têm noção de quanta coisa lixo que tem aqui dentro. E aí, no fim, eu fui lendo pra ver se ele em algum momento se retratava, sabe? Melhorasse tudo isso, mas não, só piora. No final, tem carta aberta aos homens. E aí ele fala, nessa carta aberta, ele fala que os homens não podem se calar em relação às mulheres quererem padrões de beleza, coisa assim. Claro que eu acho que as mulheres almejarem um padrão de beleza não é saudável. Só que a questão não é que todas as mulheres tenham que ter formas, tipo, redondas, igual essa mulherzinha aqui da capa, porque tem mulheres que têm o fenótipo mais magro, e tem mulheres que têm o genótipo mais arredondado, mais curvilíneo, tem outras que não têm o genótipo assim, e não tem o que fazer, entendeu? Tipo, uma mulher que tem o genótipo pra ser uma pessoa mais magra, esguia e sem curvas, ela tem que fazer o que? Ela tem que se encher de silicone, então, pra ter quadril, pra ter peito, pra ter tudo? Não é assim que isso funciona. As pessoas têm que se aceitar do jeitinho que elas são. E se quiserem fazer cirurgia plástica por uma questão delas e não da sociedade, tudo bem, porque deve ser uma escolha delas e não pra imposição da sociedade, ok? E aqui, na carta aberta aos homens, ele fala que os homens têm que se posicionar em relação a isso. Achei, gente. Ele falando em relação às curvas numa carta aberta aos homens, tá? Aqui fala, sem que vocês se preocupassem com isso, esse atributo lhes pertence. Eu diria mesmo, paradoxalmente, que pertence exclusivamente a vocês. E se a mulher o carrega com maior ou menor amargura, a verdade é que não passa de sua depositária. Esse sinal faz parte da retina e da ponta dos dedos dos homens, que com certa dose de paciência pode-se deixar que aquelas que amamos discutam esse usufruto, mas jamais permitir que eles os destruam. Vocês estão entendendo o que ele quis dizer aqui? Que o corpo da mulher, que as curvas da mulher pertencem aos homens e que por mais que estejam no corpo delas, o homem que é do homem, entendeu? E tipo, por mais que estejam no corpo delas, elas podem possuir aquelas curvas, podem admirá-las, mas não podem destruí-las, tipo, não pode dizer como ela prefere que o corpo dela seja, que o homem não dá, entendeu? Tipo, não dá. Eu odeio esse livro, tá? Ele caiu aqui porque eu não tenho a menor paixão por esse livro. Eu queria queimar ele, mas pelo bem do meio ambiente eu vou reciclar.
que tem um setor de coleta de reciclagem aqui perto de casa. Não quero que nunca ninguém leia esse livro, assim, de tão absurdo que é. Ele perpetua o machismo, ele diminui o feminismo, ele acaba com a liberdade da mulher e ele coloca a mulher nas mãos dos homens totalmente. E eu acho esse livro podre. Eu odiei esse livro, não comprem nunca, jamais, ok? Tenebroso. Depois que eu li esse livro horrível, eu fiquei tão brava, que eu não quis mais seguir o desafio, porque ele era do desafio, né? Aí eu peguei Bela Maldade, da Rebecca James, que é um livro que eu troquei no Scooby há muito tempo. E eu também não tinha lido ele, não sabia nada dele, só sabia que era um thriller. E aí eu fiquei, vamos ler um thriller então, né? Porque eu tava com vontade de matar aquele autor. E é um thriller psicológico e sexy, brilhante, construído pela Rebecca James. Então, gente, sério, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Também fiz vídeo dele, vai ter mais detalhes sobre ele no vídeo. Não vou falar muita coisa assim, mas é assim, ó, fantástico, 5 estrelas, favoritei, amei, tudo pra mim, tá? É um livro favorito, assim, que eu vou ler de novo, porque eu li ele em 12 horas. Em 12 horas eu terminei de ler esse livro. E no meio disso eu ainda parei pra comer e tudo mais, mas enfim, devorei ele super rápido, de tão maravilhoso que ele é. Perfeito. Depois de Bela Maldade, eu li Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Eu adorei muito esse livro, fiz várias marcaçõezinhas, porque eu aprendi muito com ele também, então eu achei ele muito incrível. Como eu já disse várias vezes aqui, eu não tenho lugar de fala pra falar sobre racismo, pra falar sobre feminismo negro, mas eu preciso aprender sobre isso. Porque eu, como mulher, eu não posso... Mulher branca, né? Não posso simplesmente fechar os olhos pra a existência do racismo, a existência do machismo sobre as mulheres negras e como isso é mais pesado com elas, tá? E cada livro que eu leio sobre isso, eu vejo que realmente as mulheres negras sofrem pra caralho, muito mais do que a gente, tipo, mulheres brancas, e é indiscutível isso, sabe? O índice de assassinatos de mulheres negras é muito maior do que mulheres brancas. Tem vários textos aqui que eu grifei, que eu achei muito boa. Que fala quando opiniões também matam, que daí fala, ó, não muda o fato de que assassinato de jovens negros no Brasil é 2,5 vezes maior do que jovens brancos. Então, não tem como fingir que o racismo não existe, tá, gente? Aí que tem também falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios, porque isso não existe, tá? Assim, quando os brancos forem escravizados pelos negros durante séculos, aí talvez a gente possa falar sobre racismo reverso, mas isso não aconteceu e nunca vai acontecer, então não existe racismo reverso. As diversas ondas do feminismo acadêmico também, daí fala a questão do feminismo divididinho, né, que eu achei muito interessante. Uma mulher negra pode incomodar muita gente, aí que fala do empoderamento de mulheres negras, que eu achei maravilhoso, grifei várias páginas, que eu acho que vocês têm que ler, tá? Cansada de ouvir sobre machismo e racismo? Vai ouvir muito mais ainda, tá, meu querido? Quem é feminista milita na luta antirracista ou no movimento LGBT, com certeza já ouviu de alguém a frase: ah, mas vocês já só falam nisso? Gente, sério, isso é muito frustrante, tá? Porque eu falo mais em relação ao feminismo, mas às vezes eu me meto em questões de homofobia, transfobia, essas coisas assim, porque eu acho absurdo o que as pessoas fazem com essas pessoas, sabe? E aí sempre vem aquele pessoal falando, ah, lá vem os mimimi, não sei, mimimi é o cacete, tá? São assuntos que precisam ser falados, e às vezes, claro que eu me meto apenas em momentos que não tenha uma pessoa com uma propriedade maior pra falar, sabe? Tipo, não tem ninguém nenhum trans, nenhum homossexual, nenhum transgênero ou transexual, ou uma mulher negra no meio ali, tipo, pra se defender. Aí eu falo, gente, isso aí não tá correto, tá? Vamos repensar, se o pensamento é um pouco preconceituoso. Mas se chega uma pessoa que tem propriedade de fala, eu vou ficar na minha e escutar e aprender, né, gente? Porque eu não sou a detentora da razão. Porém, isso não é mimimi, isso são assuntos que precisam sim ser discutidos. E a sociedade, quando fala que é mimimi, tá compactuando com todo o preconceito que acontece, ok? Aqui fala, assim, ó, esse livro traz cada tapa na cara de famoso que fazem blackface, que fazem... Assim, ó, esse livro que arrasou, sabe? Tipo, maravilhoso. Eu achei fantástico. Aqui que eu achei, ó, gente, que eu tinha grifado pra falar pra vocês. Um silêncio que fez com que nos últimos 10 anos o número de assassinatos de mulheres negras tenha aumentado quase 55%. Enquanto de mulheres brancas caiu 10%, segundo o mapa de violência de 2015.
Isso não quer dizer que assim, tem que morrer mais mulher branca. Não é isso, tá, gente? Isso aqui só mostra que muitas vezes as mulheres negras não são vistas como mulheres, tá? Porque o racismo prevalece. E aí, quando fazem campanhas de feminismo e tudo mais, acaba protegendo as mulheres brancas, mas as mulheres negras ficam negligenciadas. E isso é uma prova, entendeu? Tipo, caiu o assassinato de mulheres brancas. Ainda bem, coisa boa, ótimo que caiu o assassinato de mulheres brancas. Só que das mulheres negras tá crescendo, gente. Isso é inadmissível, entendeu? Isso aqui era pra abranger todas. E, sabe, não tá acontecendo. Então, assim, ó, não é meu lugar de fala. Leiam Djamila Ribeiro, essa mulher maravilhosa, incrível, perfeita, que escreveu esse livro fantástico, tá? Que me fez abrir os olhos pra várias coisas que eu não percebia. E realmente é muito bom aprender com ela. Então, assim, ó, eu uso o meu local de mulher branca pra indicar esse livro de uma mulher negra maravilhosa, para que vocês aprendam com ela e abram os olhos para tudo que o racismo e o machismo fazem com a gente até hoje, e provavelmente vai perdurar por muito tempo, mas que aos poucos a gente tem que tomar atitudes para isso mudar, tá? Então leiam Djamila e também leiam Angela Davis, porque são assim, ó, puta que pariu, sabe? São mulheres fodas pra caralho. E a Chimamanda também, leiam a Chimamanda também. Depois não li nenhum livro físico mais, aí eu li no Kindle Ultimate, que eu assinei, né, que tava a promoçãozinha da Amazon ali por R$8,99, eu falei, é agora que eu assino esse bonito. Mas eu não tenho mais ele porque eu já li, já troquei o livro do Kindle, que é Tudo Nela Brilha e Queima, que é outro livro de poemas, que eu adoro livro de poemas, tá, gente? Sou apaixonada. Mas não achei tudo isso, tá? Eu queria ler esse livro fazia muito tempo, e aí eu sempre achava ele meio carinho, assim, pra ser um livro de poema, né, pra mim comprar o livro físico. Aí eu ficava enrolando, nunca comprei. Aí quando eu li no e-book, eu pensei, ainda bem que eu não comprei, tá? Porque foi... dei 3 estrelas, não foi tudo isso. Foi bom, mas eu achei meio bela, sabe? Muito... mais um livro de poema. Não tinha nada muito impactante, não gostei. Mas enfim. Depois eu li 2 contos, tá? Pra finalizar o mês. Que eu li Resquícios de Inverno, do A.K. Alves, que eu tô lendo aqui numa coisinha, que é eu achei um conto muito bom, tá? Assim, ó, eu achei um conto fantástico, assim, amei esse conto, que eu digo assim, ó, se tivesse sido mais desenvolvido, virava um livro fantástico, fantástico, porque ele trata sobre 2 garotos homossexuais, ambos com doenças distintas, meio que com um decreto de morte já, sabe? E eu acho que se a autora, ou o autor, agora não lembro, se é o Desacar, não lembro se é homem ou mulher, tivesse desenvolvido mais a vida de cada personagem antes de descobrir o seu diagnóstico e tudo mais, durante a descoberta do diagnóstico e após, teria ficado um livro muito bom. Eu acho que assim, ó, se ela quisesse ainda, ou ele quisesse, ele transformava esse conto num livro fantástico. Eu adorei esse conto, fiquei tipo, cacete. E outro que eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, o nome é Quase Amor, não vou lembrar a autora. Então, eu também li no Kindle Ultimate, que eu assinei. Eu saí lendo tudo, né, gente? Porque, né, pelo amor de Deus. Mas, eu não gostei. Achei bem, sabe, mais do mesmo. Um conto sobre uma feiticeira que se apaixona por uma menina, mas a menina tá apaixonada pelo irmão dela. E eu fico tipo assim, sabe? Que sem graça. E foi uma coisa super curtinha e assim, perdi tempo lendo, tá? Não gostei. E foram essas minhas leituras do mês de agosto. Eu li pra caramba. Gostei bastante, principalmente porque eu li livros grandes, tipo No Mundo da Luna, e livros densos, tipo Mulheres, Raça e Classe, que me fizeram pensar. Então, Djamila Ribeiro também foi maravilhoso. Adoro livros da temática feminista. E espero que eu leia tanto quanto em setembro, porque tô meio empacada, sabe, gente? Depois que eu li esses contos que eu fiquei meio, sabe? Eu não li muito mais, eu comecei a ler Objetos Cortantes, mas não fluiu. Tipo, me indicaram, falaram super bem sobre esse livro, mas eu não tô conseguindo ler ele, não tá fluindo. Vou tentar, óbvio, né, porque ele tá no projeto que eu dei leituras empacadas, mas assim, ó, tudo que falavam dele não tá servindo pra mim, sabe? Posso estar errada, pode ter um plot twist muito bom que faça eu amar esse livro, mas até agora tá bem chato, tá? Então, vamos ver se eu tiro ele, né? Não, tiro o pó dele, porque tá ali faz uma semana que eu não leio nada, porque esse livro me empacou. Aí eu tô focada nos estudos e tudo mais. Eu acabei assistindo filmes e séries,
Porque os livros eu caí numa ressaquinha, eu acho, sabe? Mas enfim, espero que passe, consiga terminar esse livro e ler tantos outros novos pra trazer novidades pra vocês. Mas era isso, eu queria também dar só um avisinho, tá? Que o Instagram me bloqueou, tanto na minha conta pessoal quanto na conta do canal. Eu não posso seguir, curtir, comentar, nem mandar mensagem pra ninguém. A única coisa que eu consigo postar é story. Então me sigam lá de qualquer jeito. Eu tô cuidando todo mundo que tá me seguindo, eu vou seguir de volta depois. Só que agora, no momento, eu não consigo responder nada, não consigo mandar nada, porque o Instagram tá me sabotando, tá? E eu não fiz nada de errado, eu não entendi até agora porque que ele me bloqueou. Não sei se é porque eu segui todo mundo que me seguiu, e aí eu segui várias pessoas ao mesmo tempo, que pode ter sido isso, mas não sei, tá? Mas era isso, não se esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam, se vocês já leram algum desses, se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito, 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 muito. E me contem aqui das suas leituras, o que vocês têm lido, o que vocês leram, se vocês estão em ressaca, se vocês estão lendo bastante. Eu quero saber, tá bom? Um beijo e até a próxima!